Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade. Como é bom, irmãos amados e queridos, nós temos esta oportunidade de todos os dias podermos, irmãos, nos dias e horários marcados, rever os irmãos através da live e participar com os irmãos de uma palavra da parte de Deus. Nós estamos, irmãos, estudando acerca das parábolas do Antigo Testamento. Parábolas que foram ditas, pronunciadas por profetas a homens que estavam no governo de Israel ou nações vizinhas. Então nós estamos aqui aprendendo, irmãos, acerca destas parábolas, dos seus fundamentos e o objetivo prático que as parábolas traziam, irmãos, de trazerem comparações do cotidiano da vida daqueles homens de Israel, contemporâneos dos profetas, e fazê-los entender através do seu dia costumeiro, das suas atividades odiurnas, e fazê-los entender coisas práticas acerca do reino de Deus e das verdades bíblicas contidas na palavra dos profetas. Amados, queridos irmãos, nós vamos então hoje fazer a leitura do texto em Isaías, no capítulo de número 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. O profeta Isaías é chamado profeta messiânico, pois é um dos profetas que mais anunciou a vinda de Jesus Cristo em todos os seus detalhes, desde o seu nascimento até a exerção do seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, todas as coisas relacionadas à vinda de Cristo e ao ministério de Jesus, ele aqui já faz um pré-anúncio de como seria e onde essas coisas aconteceriam. Por isso o profeta Isaías é chamado profeta messiânico. Profeta Isaías, capítulo de número 5, o versículo de número 1 ao versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. O cântico do vinhateiro. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi, o que hei de fazer à minha vinha? Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Eu a tornarei um deserto, não será podada e nem escavada. Sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens, para que não derramem chuvas sobre ela. As vinhas, a vinha do Senhor dos Exércitos, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou que exercessem justiça, mas viu opressão. Esperou que exercesse retidão, mas ouviu-se clamores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós estamos aqui diante de uma parábola, uma alegoria, feita, irmãos, pelo profeta Isaías, onde, na verdade, esta alegoria
ele apresenta em forma de cântico, o cântico do amado e a sua vinha, ou o cântico do vinhateiro. Nós observamos, irmãos, nesse texto, que o profeta Isaías, então, se utiliza desta parábola para denunciar as atividades que estavam entristecendo o coração de Deus. Tudo aquilo que Israel estava praticando como ofensas morais ao coração do nosso Deus, Isaías então se levanta com este cântico em forma de parábola para denunciar, irmãos, aquilo que Deus havia feito em prol de Israel, esperando que Israel trouxesse de volta algum fruto bom para que fossem ali reconhecidos por Deus, porém Deus viu em Israel somente coisas más, somente aquilo que era reprovável aos seus olhos. Deus esperava coisas aprazíveis, ter prazer nas atitudes, nas ações, nos testemunhos de Israel, porém ele vê que Israel não corresponde às suas expectativas. É muito interessante nós olharmos para o texto, irmãos, e observarmos que Deus coloca esta vinha como sendo a própria Israel e como sendo o próprio Jerusalém. E este vinhateiro aqui é o próprio Senhor, nosso Deus. O próprio Senhor Jeová é o vinhateiro, é aquele que cuida, que zela e que planta esta vinha. Observe, meus irmãos, que o cuidado do vinhateiro é muito grande. Ele diz aqui que ele escolheu um lugar, uma colina fertíssima, ou seja, ele escolheu uma terra onde a terra era boa, era fértil, era aguada a todo tempo, era cercada de toda a umidade necessária para que crescesse e produzisse com abundância. Além da terra já ser boa, ele tomou todos os cuidados para trazer terra adubada. Ele trouxe terras preparadas e cercou aquele terreno que já era fértil com terra adubada, para que a vinha produzisse com maior facilidade. Nós observamos aqui que ele colocou uma torre de vigia no meio desta vinha, para que ele pudesse subir ou colocar alguém ali de prontidão, vigiando sobre esta vinha, para que não entrasse a vinha nenhum tipo de raposas ou raposinhas que tanto mal fazem as vinhas, como diz lá em Cantares de Salomão. Nós observamos aqui que este vinhateiro, ele tem todo o zelo e todo o cuidado para que esta vinha esteja totalmente protegida, zelada e cuidada e cercada de tudo que se fazia necessário para o crescimento de uvas doces, de frutos perfeitos. Observe então, amados e queridos irmãos, que ele começa a olhar para esta vinha, e aqui no versículo de número 4, ele mostra ter, irmãos, uma grande expectativa acerca da vinha que ele plantou. A Bíblia diz que quando ele planta esta vinha e toma todos os cuidados para que ela produza os seus frutos, ele também faz ali ao lado da vinha um lagar. Lagar é o lugar aonde se pisam as uvas, aonde se amassam as uvas para extrair dela o vinho que tanto alegrava Israel e as nações vizinhas. Então observe, irmãos, que a vinha que foi plantada com expectativa de Deus. Amados, é muito interessante nós observarmos este ponto da expectativa de Deus. Quando Deus olha acerca da minha vida e da sua vida, como igreja que somos, Deus tem uma expectativa sobre a nossa vida. Observe bem, irmãos, que nós podemos, aproveitando que hoje é o culto com a família, nós podemos sim traduzir também esta parábola para as nossas vidas, como família que somos. Quantas são as vezes que eu, como pai, eu olho para um dos meus filhos e coloco uma expectativa sobre eles. Existe um plano que é feito por mim ao nascer dos meus filhos, ao olhar para eles, a gente imagina o que eles poderão ser. A gente coloca nos nossos filhos a expectativa de que eles serão
alguém na vida. E que este alguém, muitas vezes, reflete aquilo que eu gostaria de ter sido e muitas vezes não consegui ser. Observe que a expectativa é a projeção que fazemos em cima de algo ou de alguém. Quando você olha para os seus filhos, certamente você tem planos sobre eles. Certamente você tinha um objetivo traçado no teu coração, ainda que oculto. Certamente quando você olha para os seus filhos, seja ele homem ou mulher, ao olhar para os seus filhos, você sempre deseja a respeito deles coisas boas e espera que eles alcancem lugares e patamares de destaque aonde eles sejam, em suma, felizes. Mais do que a gente conseguir, irmãos, trazer ao coração dos nossos filhos a realização dos nossos sonhos particulares, todo pai deseja que os seus filhos sejam felizes. Observe bem, amado e querido irmão, que a expectativa do nosso Deus, não se preocupe com o barulho não, irmãos, a esposa abriu uma torneira ali, mas a expectativa dos nossos filhos, a expectativa que colocamos nos nossos filhos é que eles consigam se realizarem como pessoas. É muito interessante nós observarmos esse aspecto da leitura, porque não são poucos os pais que, projetando nos filhos os seus projetos particulares, criam filhos frustrados. Porque, na grande verdade, irmãos, nós não podemos fazer uma expectativa em cima dos nossos filhos de planos particulares nossos. Nós não podemos estar de maneira nenhuma esperando que os nossos filhos sejam aquilo que nós não conseguimos ser. Observe que isto é frustrante para o coração dos pais e é também pesado ao coração dos filhos. Quantas vezes filhos se entristecem porque não alcançaram as metas estipuladas por seus pais, quando na verdade o relacionamento de pai para com seus filhos deveria ser o de instruir e incentivar aquilo que tem no coração do filho, para que ele se realize, para que ele consiga alcançar aquilo que ele mesmo projetou acerca de si e que a gente seja de Deus o agente facilitador para a realização dos nossos filhos. Agora observe, irmãos, que Deus está se colocando nesta vinha como o amado e ele é o vinhateiro. Deus sendo este Deus amado, este Deus zeloso, este Deus que cuida e zela das nossas vidas, ele criou para todos nós a facilitação para que nós fôssemos aquilo que Deus esperava de nós. Observe que o texto, na verdade, está falando da relação de Deus para com Israel. Mas hoje bem sabemos que a Israel de Deus é a igreja. A igreja de Deus que tornou de dois povos, judeus e gentios, um único povo, é aquele que Deus exerce a expectativa. Se nós observarmos esta palavra e fizermos a aplicação dela para os dias de hoje, nós vamos observar que neste contexto de Isaías, Deus iria pesar a sua mão sobre a nação de Israel. Deus tratava diretamente com Israel. Mas em se tratando da igreja de Cristo Jesus, nós estamos por toda a face da terra. Não há um país que não tenha igreja. Ainda que existam países onde o evangelho é vetado, onde o evangelho é proibido a propagação, certamente em algum canto deste país existe alguém que crê em Deus e busca a Deus, nem que seja de forma oculta. Ele é a igreja do Senhor. E por causa disso, irmãos, muitas vezes nós como igreja estamos desfazendo a vontade de Deus e desfazendo a expectativa de Deus em relação àquilo que Ele espera de cada um de nós. Observe que o texto vai dizer que este vinhateiro, ele escolhe então uma colina que seja verdejante, que seja arejada, que tenha ali luz solar constante, que tenha ali, irmãos, a umidade necessária. Ele leva para esta terra instrumentos aonde ali ele vai tirar todas as pedras que venham impedir o solo, irmãos, de que as raízes possam aprofundar-se. Ele leva para este lugar
terra adubada, ele coloca neste lugar uma torre de vigia, onde ele vai zelar e olhar e cuidar para que nenhum dos animais da terra adentre a vinha e traga algum dano ou estrago sobre esta vinha. Ele coloca, irmãos, na sua Bíblia, talvez você tenha lido aí, eu li cerca, mas você tenha lido sebe. A sebe o que é? A sebe é uma cerca de arbustos, é uma cerca viva de arbustos ou espinhos que se colocam em derredor de toda a vinha, para que nenhum tipo de fungo, ou de besouros, ou de animais como gafanhotos venham adentrar a vinha. Ele toma todo um cuidado de se cercar dessa vinha de sebes, de cercas vivas, de abrolhos, para que a vinha não fosse atacada por nenhum tipo de inseto. E a Bíblia ainda diz que há uma cerca, ou um muro, que foi também levantado em derredor desta vinha, para que nenhum homem pudesse entrar e comer destes frutos antes do Senhor. Então observe que os cuidados foram tomados pelo vinhateiro. E a Bíblia diz então que ele ainda, olhando para esta vinha, ele está vendo que está tudo propício para que a vinha gere boas frutas, boas uvas. E gerando boas uvas, então, a expectativa dele é tomar do vinho. Ele então coloca ao lado desta vinha um lagar, um poço ou um tanque onde se pisavam as vinhas e extraía dali o seu suco, que é o vinho, que é sinônimo de alegria para o coração daqueles que servem a Deus. Observe então, irmãos, que agora ele olha para a vinha e ao colher os seus frutos, ele vai provar dos frutos e vê que estes frutos, ao invés de uvas boas, deu uvas amargas, deu uvas bravas, uvas que são azedas, uvas que são tidas como passadas. São uvas podres. Tudo era favorável para que ela produzisse bons frutos, mas ela só produziu uvas passadas, uvas bravas, que não servem nem para o vinho e nem para comer. É interessante nós observarmos isso. Se Deus é o vinhateiro, a vinha é Israel e Jerusalém, as uvas boas era a expectativa de Deus em que Israel gerasse um bom testemunho, que Israel tivesse obediência, que Israel tivesse santidade. Qual é a expectativa de Deus em relação à igreja nos dias de hoje? É a mesma. Deus, quando olha para mim, para você, quanto igreja, ele espera que tenhamos santidade, obediência, que nós tenhamos temor de Deus, que nós observemos a palavra de Deus e que geremos este bom fruto chamado bom testemunho. A pergunta que fica para o nosso coração é o que o mundo fala a nosso respeito. Quando se fala de igreja neste mundo, qual é a visão que eles têm da igreja nos dias de hoje? Será que eles veem a igreja como bom testemunho? Será que eles veem a igreja como uvas doces ou como abrolhos? Os abrolhos aqui, ou as uvas bravas que estas parreiras deram, é o mesmo que dizer que Israel foi cuidado e zelado com todo amor e carinho, e a expectativa de Deus é que Israel desse este mesmo carinho, este mesmo amor às demais pessoas, para que através de Israel Deus fosse conhecido pelas outras nações. Agora observe uma coisa, a Bíblia diz que Deus olhou para os frutos e viu que eram uvas bravas. Isto é, ele olhou para Israel e viu que Israel, ao invés de produzir doçura, educação, obediência, Israel gerou mau testemunho. Israel se deu em orgias e bebedices. Israel se deu à idolatria. Israel andava altivo no seu próprio coração, achando, irmãos, que eles eram melhor do que os outros. E por causa da riqueza e da prosperidade que Israel estava vivendo, este Israel estava contaminado de uma vaidade exacerbada. De forma, irmãos, que Deus, olhando para eles, esperava que eles produzissem coisas boas
e na verdade eles só deram desgostos ao coração de Deus. Amados, não é diferente os dias que nós estamos vivendo. Quando alguém pergunta por aí o porquê deste coronavírus, porventura, irmãos, não é por causa da altivez do coração de alguns, não é por causa da malícia deste mundo que subiu às narinas de Deus como um cheiro desagradável, não é por causa do pecado que está contaminando todas as idades, não é por causa, irmãos, dos ricos oprimindo os pobres. Deus não tem zelado desta nação, deste povo, e por que não dizer, irmãos, que a face da terra como um todo está muito melhor hoje do que era há centenas de anos atrás? Tudo Deus tem feito pela humanidade. A Bíblia diz que Deus deu o seu próprio Filho unigênito para que morresse por todo aquele que nele crê e não perecesse, mas tivesse vida eterna. Observe que Deus está fazendo tudo o que está ao seu alcance para alcançar o coração dos homens. Observe aqui, irmãos, o que ele vai dizer no versículo de número... Deixa eu dar uma olhada aqui. Versículo de número 4. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Ele esperava frutos bons e agora vê frutos maus. Porém, ele diz o seguinte: eu tornarei deserto e não será podada nem escavada mais. As sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Amados, Deus toma uma atitude radical, porque em momento nenhum e em coisa alguma Israel atingiu as expectativas de Deus. É interessante que ele chega a dizer: o que mais poderia ter feito eu para que esta vinha produzisse coisas boas? Observe o versículo de número 2. Esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, moradores de Jerusalém, versículo 3, e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. O que mais podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Amados, observe uma coisa. Nós, se observarmos esta parábola e fizermos a aplicação dela na nossa própria vida, eu pergunto aos irmãos, o que mais poderia ter feito Deus por mim e por você, para que nós dessemos melhores frutos, para que o nosso testemunho fosse melhor? O que é que Deus precisaria fazer além do que já fez por cada um de nós, para que a gente viesse produzir coisas boas? Observe então, irmãos, que ele não vê a expectativa correspondida. Ele está frustrado em relação a Israel. E agora ele diz assim: bom, já que não adiantou fazer o que eu fiz, e se tivesse alguma outra coisa que eu pudesse fazer para que Israel produzisse bons frutos, ou para os nossos dias, para que a igreja se comportasse melhor, eu faria. Julgue os homens de Israel, julgue nós como igreja. O que mais Deus poderia ter feito a nosso respeito? Se ele já fez. Tudo o que podia foi feito. Agora, não houve o resultado, não houve o produto final desejado. Então ele diz assim: agora eu vou retirar as sebes, vou tirar aquela cerca de proteção natural para que os insetos possam entrar. Eu vou derrubar a torre, ninguém mais vai vigiar sobre esta vinha. Eu vou tirar as paredes. Quem quiser entrar para comer desses frutos e pisar sobre esta vinha, vai poder pisar. Porque tirando a sebe, tudo que está em volta virá pasto. E tirando os muros, qualquer um vai pisar por sobre esta plantação. O cuidado de Deus seria retirado. Versículo de número 7. A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas das suas delícias. Ele esperou que exercessem justiça, mas eles exerceram opressão. A mesma coisa de dizer, Deus olhava para Israel e esperava deles justiça e só viu injustiça. Deus olhava para Israel e esperava deles equidade e só viu
e iniquidade. Deus olha para a igreja hoje e espera de nós justiça, amor, retidão, misericórdia. Mas sabe o que Deus muitas vezes olha e vê na igreja? Vê a gente injusto, julgando as causas com insensatez, muitas vezes exercendo juízo quando era para exercer misericórdia, se tornando juízes quando éramos para ser hospitais de Deus. Muitas vezes o que Deus olha na igreja hoje são pessoas que estão extremamente tomando a posição que não lhes pertence. Querem assumir o papel de Deus, quando na verdade Deus nos chamou para ser servos. São soberbos, são arrogantes, dizem e julgam sobre a vida das pessoas quando não conseguem olhar para a própria vida. Fazem o que os fariseus faziam, empurram fardos pesados para os outros carregarem, quando eles mesmos não querem mover estes fardos nem com a ponta do dedo. Observe então, amados e queridos irmãos, que a vinha está agora descoberta. Versículo de número 8 vai dizer o seguinte: ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Esse povo estava tão próspero e tão soberbo que eles compravam, irmãos, as casas vizinhas, compravam as herdades, iam desterrando as pessoas para que eles pudessem habitar praticamente sozinhos sobre a terra. Era um orgulho, era uma jactância desse povo em serem melhor do que os outros. Deus não nos chamou para ser melhor do que ninguém. Deus nos chamou para que sejamos melhores a cada dia. Eu vou melhorar em mim mesmo. Não para que eu seja melhor do que o outro, mas para que eu seja melhor em mim mesmo. O desafio que o Evangelho propõe a cada um de nós não é que nós sejamos competitivos, não é para se viver em comparação, mas é que eu faça o melhor que eu possa fazer, não para que eu transpareça ou apareça a alguém, mas para que eu viva uma melhor condição de vida. Então observe, meus amados queridos irmãos, que vem então, após a derrubada desta cerca, após a retirada deste muro, começa-se aqui um contexto de destruição, um contexto, irmão, de desolação. O contexto aqui que nós vamos observar é de morte, é fúnebre. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, no Brasil e no mundo, não é diferente do que está no contexto desta vinha. Os muros foram derrubados, as cercas foram retiradas, esta peste se instaurou no mundo inteiro, os empregos estão sendo, irmãos, tomados, o desemprego está crescendo, a fome está apertando. Ontem eu estava vendo o jornal aqui, e uma fila, irmãos, que dava quase 1 quilômetro já, para as pessoas pegarem cestas básicas. Não são poucas as vezes que o meu Facebook aqui, o Messenger, ele estoura de alguém dizendo assim: pastor, o meu aluguel venceu, pastor, o meu desemprego está aí, pastor, eu preciso de uma cesta. E muitas vezes nós não temos como socorrer. Todos nós estamos vivendo a mesma situação, estamos dentro do mesmo barco, as dificuldades são iguais para todos. Observe, meus amados queridos irmãos, que uma vez que esta cerca e este muro foi derrubado e a torre de vigia foi retirada, a vinha ficou exposta a qualquer inimigo, adversário ou estrangeiro. A Bíblia está dizendo exatamente isto. Quando isto é derrubado, a vinha agora está sem proteção. A sebe foi retirada, o muro foi removido e os estrangeiros viriam para tomar esta vinha. A vinha é Israel e a vinha também pode ser a igreja. Quem de nós faria menção ou imaginaria que as nossas portas se fechariam nesse tempo? Quem de nós podia pensar que a igreja seria fechada? Que nós não estaríamos mais gozando deste privilégio de entrar à igreja? A gente falava de igrejas sendo fechadas e derrubadas. O povo não podia cooperar em determinados países e a gente dizia assim: esse negócio nunca chega aqui. Talvez não pela justiça, talvez não pelas leis,
mas chegou aqui por causa da praga. A igreja se fechou. Nós estamos, irmãos, de certa forma, desprecavidos de tudo. Porque não há, irmãos, o muro de proteção. Porque a igreja reunida sempre está orando, sempre está buscando. E eu agora, irmãos, não quero aqui ofender os irmãos, mas eu duvido que boa parte da igreja continue em oração, continua buscando a Deus. Haja visto, irmãos, que pelas lives nós estamos observando que nem 30% das igrejas participam dos seus próprios cultos. Observe, irmãos, que os muros e a cerca foi retirada, a torre de vigia foi arrancada. Cada qual está cuidando dos seus afazeres da sua vida. A jactância, a arrogância, a altivez do coração, a vaidade está tomando o coração de algumas pessoas. Observe que a Bíblia vai dizer, irmãos, que no versículo de número 13, esta destruição ia se abater sobre Israel. Por quê? Por causa da falta de entendimento, por causa da falta de conhecimento. Quando muitas vezes nós desprezamos este conhecimento de que temos a necessidade de estar aos pés do Senhor, a destruição se abate sobre nós. Observe que a Bíblia vai dizer que por causa dessa desobediência de Israel, Deus traria a Israel uma destruição tamanha que os povos estrangeiros entrariam em Israel e tomariam tudo o que quisesse e levariam eles cativo. E observe que ele vai usar no texto ali, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 16, por ali, ele vai dizer o seguinte: uma geira não vai produzir um bato. O que é isso? Uma geira é mais ou menos 19 a 36 hectares. Um hectare é 10 mil metros de terra. Um bato é uma unidade de medida que a gente pode, na colheita, encher um pacote ou um pequeno baú com 20 litros. Observe então que se nós estamos falando que uma geira é 19 hectares, vai dar 19 mil metros de terra, não vai produzir 20 litros de vinho. Como que pode, irmãos, uma vinha em 19 hectares não produzir 20 litros de vinho? Como que uma nação inteira poderia viver daquilo que ia produzir a terra somente 20 litros de vinho? A Bíblia diz que eles sairiam para plantar com um bato de sementes, ou seja, 20 litros de semente, um baú de sementes. Eles sairiam para plantar. Mas quando eles fossem colher, só colheria um homer. Um homer é 2 litros. Eles levam mais sementes do que vão colher os seus frutos. A Bíblia está dizendo que Deus colocaria exposto Israel aos seus inimigos. Que toda esta arrogância dos ricos de Israel, de querer comprar tudo à sua volta, de querer viver praticamente sozinho na terra, de querer desfilar as suas vaidades, Deus colocaria tudo pelo chão e todos os ricos passariam fome. Agora, se os ricos passariam fome, o que seriam dos pobres? Observe, meus amados e queridos irmãos, que Deus então denuncia que ele vai abater Israel com todas as adversidades que os inimigos trariam para dentro de Israel. A Bíblia vai dizer então que o motivo deste abate de Deus sobre Israel é a falta de entendimento deste povo, é a falta de obediência, é aquilo que eles, mesmo conhecendo, não colocam em prática, porque conhecem as ordenanças, mas não conhecem o Deus que ordenou. Eles observam a palavra, mas não põem em prática as palavras. Eles têm, irmãos, todo o conhecimento dos preceitos e das leis, mas não têm disposição nenhuma na vida de cumprir as ordenanças de Deus. Então observe, irmãos, que o texto vai seguir e no versículo de número 8 ao versículo de número 10 vai falar da cobiça e da complacência dos irmãos de Israel. Eles tinham ali desejo de comprar, de aumentar as suas propriedades, de desfilar
na face dos outros as suas riquezas. Do versículo de número 11 ao versículo de número 12, eles estão envolvidos em orgias e bebedices. Eles bebiam do vinho até se fartar, até se embriagar, e eles se davam, irmãos, nas prostituições de Israel. No versículo de número 18 a versículo de número 19, vai falar da vaidade exacerbada. Todos os cuidados com a santidade eles desprezavam. Eles andavam, irmãos, com as pinturas, com os costumes dos outros povos, se ataviavam de correntes, de brincos, de tantos objetos que só expressava vaidade. Tudo que era vazio, tudo que era arrogância, eles estavam desfilando diante de Deus. No versículo de número 20, vai falar da subversão moral. Quer dizer, aquilo que se torna relativo. Sabe, irmãos, aquilo que quando o pastor está pregando, ensinando, às vezes sobre usos e costumes, porque os bons costumes ainda devem ser preservados e a nossa forma de conduta deve ser observada em todo tempo, porque quando nós deixamos de observar os bons costumes, nós somos corrompidos, irmãos, pelos maus costumes. A Bíblia diz que a subversão moral entrou em Israel pela relatividade. Quando nós observamos, irmãos, que estamos ensinando alguma coisa aos irmãos, muita gente de fora diz o seguinte: não, mas isso não tem nada a ver. Esta verdade do pastor não é a verdade da nossa vida. O que se aplica na casa de um não se aplica na casa do outro. Isto é relativo, não é relativo. A palavra de Deus não tem relatividade. A palavra de Deus é única, verdadeira e absoluta. As verdades da palavra de Deus são incontestáveis. Aqueles que a praticam trazem prosperidade para si. Aqueles que a desprezam acumulam para si destruição. Esta é a verdade da palavra de Deus. No versículo de número 21, o orgulho e a altivez deste povo era tão grande que eles andavam por onde andavam com o nariz sempre empinado, achando-se melhor do que os outros, se colocando em posição de destaque pelo que eles tinham. É aquilo, irmãos, que hoje se aplica nos nossos dias: o homem vale o que tem e não o que é. Eles valorizavam os bens que eles acumularam, os pertences que eles tinham, tudo aquilo que eles haviam adquirido ao longo da vida com o trabalho ou através das bênçãos de Deus, faziam deles pessoas orgulhosas. Ao invés de serem generosos, de compartilharem dos bens que carregavam, agora eles traziam consigo o orgulho, a altivez, isto é, o nariz empinado. Eram metidos por causa dos bens que acumularam. Observe que ainda há um sexto pecado que está diante dos olhos de Deus: a justiça afrouxada. O que é justiça afrouxada? Irmãos, eu sei o que é correto, eu sei o que se deve fazer. Eu tenho aprendido pela palavra de Deus a forma correta de se conduzir perante os olhos dos outros. Mas muitas vezes eu consigo fazer o julgamento da família do fulano, do beltrano, do cicrano, mas quando se aplica esta verdade para minha casa, aí eu digo assim: não, mas aqui é... porque eu sei que aqui é diferente. Quer dizer, eu consigo olhar o filho do outro e determinar o que ele devia fazer. Para o meu próprio filho eu passo a mão na cabeça. Observe que aqui ele está falando de leis que se afrouxaram. Aquilo que é certo, irmãos, para a vida dos outros tem que ser certo para a minha vida também. Aquilo que se aplica aqui na minha casa tem que ser aplicado na casa dos outros também. A lei não pode ter dois pesos e duas medidas. Você não pode afrouxar com o que diz respeito aos ensinamentos da palavra de Deus. Observe então, meus amados queridos irmãos, que Israel ele recai em 6 erros que são, irmãos, de suma importância para que Deus tome a atitude de destruir as defesas naturais de Israel. Eles são cobiçosos, eles são complacentes com aquilo que está acontecendo à volta deles, eles participam das orgias, das bebedices, das idolatrias de Israel, eles têm uma vaidade exacerbada, eles estão mais preocupados com a aparência do que com a essência.
Eles têm uma subversão moral, ou seja, a moral para eles não importa mais, eles fazem o que acham que deve ser feito e não se importam, irmãos, com aquilo que é certo, com aquilo que é errado. Eles têm orgulho e altivez, são soberbos, arrogantes, e a Bíblia, irmãos, nos adverte que a soberba precede a queda. Você quer, irmãos, ver alguém que está no caminho da ruína? Observe a arrogância dele. Os passos que ele dá na altivez do seu coração estão levando para o tombo, para a ruína completa. E a justiça afrouxada. Ninguém pode brincar, irmãos, com esta questão de ser justo em determinadas coisas, mas a justiça não se aplicar à própria vida. Eu faço justiça na vida dos outros, mas na minha própria vida não serve. Perceba que Deus, irmãos, criou a expectativa em Israel, esperando ver neles justiça, e quando olhou para Israel, viu neles, irmãos, opressão. Olhou para Israel esperando deles que eles fossem com equidade, e eles eram iníquos. Deus sempre olhava para eles com uma expectativa e colhia outra coisa. E isso não pode acontecer conosco. Então, a consequência disso, Deus trouxe para toda a nação estrangeiros que os subjugassem. Os estrangeiros tomaram Israel. Em 726 anos antes de Cristo, os assírios entraram em Israel e trouxeram uma destruição tão grande, irmãos. Colocaram Israel no pó e subjugaram Israel por muitos anos. Quando isso não bastou, Deus trouxe novamente os babilônicos, cerca de 580 anos antes de Cristo. Os babilônicos, irmãos, foram os piores, porque eles assolaram Israel por 70 anos. Foram 70 anos de servidão, sem muros, sem cerca, sem adubos, sem colheita, sem chuva, sem nada. Não se produzia mais vinho em Israel, ou seja, a alegria foi tirada por completo. Eles foram, irmãos, tão abatidos, tão destruídos, tão desolados, que o salmista chega a expressar que felizes eram as mães que davam com a cabeça dos filhos sobre as pedras. Observe, irmãos, que para tirar os filhos das mãos dos babilônicos, as mães preferiam bater com a cabeça desses filhos e tirar a vida deles, porque seria muito maior o sofrimento e certamente essas crianças viriam a óbito debaixo do trabalho escravo, quando não eram ali submetidos a serviços não só braçais, mas também sexuais. Então observe que as mães, irmãos, privavam os filhos desse sofrimento, tirando a própria vida dos filhos. Que coisa terrível aconteceu com Israel, mas saiba que tudo isto aconteceu para a justiça que Deus exercia sobre uma nação que criou uma expectativa em Deus e que trouxe uma realidade diferente. Que mesmo cercada de todos os cuidados, fez aquilo que era mal aos olhos e ao coração do nosso Deus. Agora observe, irmãos, que tudo isto aconteceu em Israel para que os governantes que amavam tanto a si mesmo e aquilo que eles angariavam para eles, pudessem ser envergonhados, pudessem ser humilhados. Tanto os grandes quanto os pequenos, até fome passaram. Para quê? Para que eles fossem dizimados. E para que isso tudo? Para que toda a arrogância fosse tirada do coração deles. Perceba, irmãos, que levou 70 anos para que Deus eliminasse uma geração inteira de Israel e levantasse um povo, irmãos, humilde, um povo humilhado, um povo com um coração livre desta arrogância, desta altivez. Por que que Deus fez isso, irmãos? 70 anos de opressão, 70 anos de humilhação, 70 anos de morte, de servidão. Por que Deus fez isso? A resposta está lá no versículo de número 4 a seguir. Quando ele diz assim: o que mais poderia ter feito eu pela minha vinha? Tudo o que Deus podia ter feito, ele fez. Não houve resultado. Deus toma uma atitude radical.
e começa a tirar os privilégios que ele havia dado. Quando Deus nos abençoa com tudo o que podemos ter de bom nesta terra, e mesmo assim o coração não muda, Deus começa a tirar algumas coisas, para que você, no meio da sua humilhação, entenda que este Deus, mesmo quando ele não nos dá o que queremos, é porque ele nos ama. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, você entende muito bem isso. Ali está, irmãos, uma passagem onde Deus diz assim, Deuteronômio capítulo 8, eu levei Israel para o deserto, para o humilhar, para o enfermar, para fazê-lo passar fome, para que eles soubessem o que tinha no seu próprio coração. Deus conhece o meu coração e o teu coração. Deus sabe que tudo que ele tem nos dado, tem nos alegrado, tem nos feito bem. Mas qual é a resposta que eu dou em relação a isso? A tudo de bom que Deus tem feito pela minha vida. O que de bom eu tenho retornado para Deus? Qual é o meu testemunho? Quais são as minhas ações? O que de bom eu tenho feito pelo próximo? Que palavra tem saído dos meus lábios? O que verdadeiramente eu guardo no meu coração? Todas estas coisas são pesadas por Deus. Não adianta, irmãos, eu ter uma coisa que aparente aos olhos dos irmãos, quando na verdade eu não tenho preocupação de ser esta essência na minha realidade. Porque Deus conhece eu por dentro e por fora. O que os olhos estão vendo são enganosos, mas o que está dentro do coração do homem é o que Deus vai pesar. Por isso a Bíblia diz que ele sonda e esquadrinha os nossos pensamentos. É ele, irmãos, que vai lá nas entranhas do nosso ser, esquadrinha os nossos rins. Isto fala, irmãos, da nossa intimidade. Isto fala de coisas que estão guardadas dentro de cada um de nós. Deus nos conhece, irmãos. Não há como nós fingirmos ser uma coisa que não somos diante dos olhos de Deus. A vinha que sou eu e você tem sido guardada, tem sido protegida, tem sido adubada. Em todo o tempo e na estação certa, Deus tem mandado chuva sobre nós. Deus tem produzido bons frutos. Agora, meu irmão, eles têm uma expectativa. O lagar que ele fez, aonde ele pisaria as uvas, era para ter vinho. Esta alegria eu preciso dar a Deus, porque a Bíblia diz que a alegria de Deus é a nossa força. Quando é que Deus se alegra? Quando Deus vê em mim frutos que permanecem, frutos que são bons, frutos que ele pode contar e colher quando bem entender. Amados, queridos irmãos, a conclusão da parábola vem mostrar para nós o seguinte: todo o sofrimento de Israel foi o bom, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para Israel. Para quê? Não só para que Israel fosse humilhado, Deus não teve prazer nisso, mas para que Deus limpasse de Israel toda a altivez, toda a soberba, toda a prostituição, todo o mal, toda a bebedice, todos os pecados que Israel havia cometido, como num furúnculo que alguém tem que apertar e tirar aquele chamado carnegão. Toda a sujeira precisava ser expurgada de Israel. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer sobre a face da terra é como que Deus expurgando toda a sujeira da face da terra. E literalmente, irmãos, pare para pensar. O ar está mais limpo, o céu está mais azul, os rios estão produzindo mais peixes, os animais estão passeando por dentro das cidades da Europa. Por quê? Porque a terra está sendo limpa. Um período de reclusão e Deus está limpando a face da terra. A mesma coisa, espiritualmente, serve para a nossa vida. Deixa Deus limpar de você, neste período que você está recluso, que você não está, irmãos, tendo contato com o mundo exterior, se limpa. Aqueles que são limpos, limpe-se ainda mais. Aqueles que são sujos, meus irmãos, vamos aconselhar a se limparem também. Mas se não, que se sujem de vez. Porque Deus permitiu todas estas coisas a Israel, por amor a Israel, para que pudesse trazer de volta um remanescente, um povo puro, limpo, obediente e santo. Este é o povo que Deus espera que sejamos,
povo fiel, zeloso e de boas obras. Assim o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Seja você a vinha do Senhor, mas não deixe de produzir os frutos que Ele espera. O lagar está pronto e a alegria de Deus há de ser derramada em você. Amém, meu amado, querido irmão? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela nossa irmã... me ajude aqui, meu irmão. A irmã Selma, quero orar pela irmã Selma, que está com bastante dor na sua coluna. Vamos orar pela irmã Selma, vamos continuar orando pelo irmão Edival, o esposo da irmã Josefa, que ainda está, irmãos, com aquelas dores no corpo. Irmã Joelma, me perdoe. Obrigado, secretário. A irmã Joelma e o Edival, pois ali há uma suspeita de ser Covid, o nosso irmão ainda tem a diabetes. E vamos estar orando, irmãos. Quero também orar aqui pela irmã Cida, pois está se aproximando do seu casamento, no dia 29, sexta-feira, nós estaremos lá e o nome do Senhor será glorificado. Meus irmãos, é uma alegria para nós rever os irmãos, saber que vocês estão aí e não deixe, irmãos, este compromisso de lado. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Se os irmãos uma hora, eu cansei de ouvir o pastor Ronaldo, os irmãos podem plugar na sede. Tem ali o nosso pastor Adeli, é o nosso pastor. Quem é o pastor de Parque Paulistano? É o pastor Adeli. Então, se os irmãos quiserem também ouvir o pastor Adeli, pluga lá na sede. Mas o meu conselho é, ouça os pastores da vossa igreja. Fique conosco, aprenda daquilo que está sendo servido na sua mesa. Os servos da casa do Senhor somos nós. O garçom aqui sou eu e o pastor Adeli. Então, coma daquilo que estamos servindo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Deus amado e querido, por tudo quanto o Senhor tem falado na noite de hoje. Senhor, bem sabemos que o Senhor tem uma expectativa sobre a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Senhor, pois sabemos bem que o Senhor tem feito tudo que é, Senhor, necessário a nosso respeito, para que produzamos, Senhor, assim, os bons frutos que o Senhor espera colher de cada um de nós. Pai amado e santo, se porventura há algum de nós, ó Pai, que não tem produzido ou dado os frutos que o Senhor espera, tem paciência conosco, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, aduba a terra, rega-nos, ó Senhor, e espera o tempo necessário para que possa assim, ó Deus, ser produzido os frutos da sua vontade. Eu te peço, Senhor, estas bênçãos. Toca agora, Senhor, na coluna da Selma, meu Deus. Por misericórdia e bondade, traz a cura para a tua serva, a libertação das dores, do incômodo. Também, ó Deus, vai de encontro ao Edival. Senhor amado e santo, se esta enfermidade Covid dá vitória a teu servo, guarda ele, Senhor, que ele não venha passar por maiores transtornos, mas que a cura e a libertação seja hoje, Senhor, declarada sobre a vida do teu filho. Pai amado e santo, assim nós te pedimos por cada vida que participou desta live, por cada família aqui representada, e o nome do Senhor seja glorificado sobre a casa e sobre a vida de cada um dos teus servos. Eu te peço essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção. Digo comigo, amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma ótima noite de paz, uma semana abençoada para louvor da glória do nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, irmãos.